Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E comigo, a Josiane Freitas. Hoje não veio nenhuma alcunha, nenhum tipo de qualificadora diferente. Tá satisfeita dessa vez? Agora sim. Mas essa entrada foi insossa. Sem sabor. Sem sabor. Tem que ter um tempero. É isso que eu penso. Valeu, Ivan. Muito obrigada. Vamos lá, nossos ouvintes, galera Mentes em Foco. Estamos aqui para mais um programa hoje. E o programa hoje está incrível. Hoje o programa está recheado de psicólogos. Tá. Você que está em depressão, tristeza profunda, fobia social ou outros males da vida psicológica. Vida psicológica, existe isso? Não existe, né? Mas tudo bem, acabamos de criar um... Existe? Olha, sem saber, um leigo... Hoje eu tô como coadjuvante também. Eu fiz a abertura e agora eu vou começar com as tiradas cômicas do programa, porque hoje quem conduz na prática é a nossa diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Ele não aguentou, gente. Ele não aguentou. Tinha que falar porque tava coçando. Felipe Colombini, estamos aqui com o Felipe. Ele é psicólogo, especialista clínico, né, analista comportamental e CEO da equipe AT. Exato. Seja bem-vindo aqui com a gente. Vamos bater um papo. Queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse quem é o Felipe, que o psicólogo gosta de responder isso, né? Não, legal, super agradeço a oportunidade. Eu sou Felipe Colombini, sou psicólogo, formado há, há uns 13 anos. 10, 20... 13 anos, há 10 anos, sou CEO, né, diretor-geral da equipe AT. Uma equipe focada em atendimento fora do consultório, né, que é algo ainda pouco conhecido, né, acho que tanto na área da própria área da saúde mental e muito menos ainda, né, pensando, né, em consumidores, né, finais, né, os pacientes, né, famílias, que é esse atendimento in loco, né. Então a gente já tem há 10 anos, né, nós temos 60 profissionais, são psicólogos, terapeutas comportamentais, que vão até o ambiente do paciente, não necessariamente a casa, mas normalmente a casa é um ambiente mais seguro, né, normalmente, e nós fazemos o atendimento a partir de diversas demandas aí, sociais, psiquiátricas, também pedagógicas. Então é um trabalho que a gente vem percorrendo aí com muita luta e muito foco aí extra consultório. Então eu defendo muito essa... É a primeira vez que eu ouço falar em atendimento fora do consultório. Para mim, todo psicólogo tinha o divã ali, com o reloginho. Olha, o Felipe já vai te cancelar, porque ele é de uma abordagem que não tem divã. Mas o pessoal leva o divã? Não, ele é de uma abordagem que não existe divã. Mas psicólogo tem divã, não existe isso. Como assim? Cai o mito. Vamos quebrar esses paradigmas. Mas o reloginho tem. Aquele reloginho de xadrez ali, tac. E não é que eu tenha raiva do terapeuta de consultório ou do consultório, né? A gente fala muito dessa modalidade em parceria, né? E muitas vezes com prioridade em relação ao consultório, né? Então acho que é algo bem... enfim, o que é importante, acho que muito legal que você tocou no assunto. A gente tem muitos paradigmas, né, relacionados principalmente à psicologia clínica ou à terapia, né, de ser algo verbal, algo relacionado ao divã, algo relacionado à psicanálise. Também nada contra psicanálise, enfim, embora não seja psicanalista e nem sei, né, as atualizações da psicanálise, mas pensando na análise do comportamento é algo filosoficamente, metodologicamente, é muito mais confortável para o terapeuta comportamental estar no consultório e se assumir fora do consultório, porque de fato a psicanálise tem toda uma construção inicial do modelo médico, né? Então a psicanálise iniciou de fato, né, com o médico, né? E a partir daí a gente tem toda uma convenção social que é construída em cima de estar em consultório ou estou com uma questão psiquiátrica, psicológica, preciso ir no consultório, no psicoterapeuta clínico. Quando você fala o início, é o Freud, o famosão? Lá? Exato. Ele era médico? Médico, neurologista, exato. E na verdade a abordagem comportamental surge de uma outra estrutura e talvez por conta disso até que, né, a gente estava até conversando, ela já nasce fora, né? Isso é um ponto importante, né? Eu prometo não me adentrar na psicanálise porque eu não tenho
Mas é mais pra gente entender e fazer um processo assim, né? Só de entendimento mesmo da diferença de um do outro. Sim, eu até falei dessa introdução da psicanálise porque a psicanálise inicia dentro do consultório, o que é o ponto importante, e aí gradualmente ela vai saindo. Existem ATs, né, que é a nomenclatura mais comum, ATs, que fazem atendimento fora do consultório. Já a análise do comportamento faz o movimento oposto, que é muito interessante. Eles começam fora do consultório e gradualmente começam a ir dentro do consultório. Então são movimentos diferentes, né? Um inicia fora do consultório e vai para fora, o outro inicia fora e vai para dentro. O que é um ponto né, curioso, assim, até pra gente... A gente sempre discute dentro da equipe, né, o porquê teve ambas necessidades, né? Tanto do terapeuta comportamental ir para o consultório, como o psicanalista sair do consultório e ir para fora. Né? O que motivou eles, né? Então a gente fica sempre brincando nisso, que um foi pro estágio anterior do outro e o outro foi pro estágio posterior do outro, bem curioso. No meu ponto de vista é porque eles se complementam, né? As necessidades se complementam e para cada situação exige uma abordagem de intervenção diferente, né? Sim. E como que surgiu a T? Você é o sócio fundador. Isso, foi há 10 anos. O que te levou, né, a começar esse negócio? Eu me formei no Mackenzie, né, como psicólogo. Antes mesmo de me formar, eu fiz um dos primeiros cursos do ambulatório de ansiedade lá no IPQ, né, da USP, acho que foi a segunda turma. E não sabia nada, de fato, né, de fato, a graduação, né, de psicologia, ela te coloca naturalmente para dentro do consultório. Né, tanto as matérias, as formações, né, os professores e tal. E para mim já era um caminho certo, porque eu gostava de clínica. E aí esse curso do Amban, né, enfim, teve uma amiga minha que falou, eu vou fazer o curso de terapia fora do consultório. Eu falei, uau, mas como assim, né? Então já me instigou, fiz o curso, gostei, comecei a atuar, né? Então o mercado precisa, né? Naquela época precisava mais ainda de profissionais que topassem esse desafio de se arriscar, né? Porque de fato no consultório você está protegido, né? Depois a gente pode até detalhar mais sobre isso, mas no consultório você está muito protegido. Quando você sai dessa proteção, né? Não só física, mas proteção metodológica, profissão, né? O limite da profissão, né? Então isso me assustou, mas me desafiou, né? E juntou também meu interesse do urbano. Eu sempre fui um cara que sempre curtiu explorar a cidade, andar, né? Conhecer locais sociais e vai para cá, vai para lá, conhecer bairros de São Paulo. Isso foi vamos dizer assim, um motivador mesmo, um reforçador. E aí comecei a atuar de forma autônoma e aí comecei numa demanda muito grande para cima de mim, né? Acho que isso tem a ver com a saúde mental no trabalho, que a gente vai falar. Comecei a me sentir muito demandado, estressado, né? Não dava conta de tanto encaminhamento. E comecei a entender que na prática era algo muito benquisto para profissionais da saúde, principalmente psiquiatras, que enxergam, no meu ponto de vista, essa prática muito importante, né? E aí eu comecei a encaminhar para amigos meus ou conhecidos e, de fato, alguns não tinham a mesma diretriz de como eu trabalhava, ou muitos começavam fora do consultório e depois ia para o consultório, né, como se fosse um status. Eu era AT, agora eu sou terapeuta de consultório, então eu tô bem. E eu falava, não, mas por quê, né? Fora do consultório é tão legal também, né, mas tem um status também do próprio consultório. E aí eu falei, eu preciso juntar pessoas que tenham esse interesse também e que façam o que eu faço. E aí a partir daí começou a equipe com 1, 2, 3, e aí foi 4, 5, 6, hoje depois de 10 anos a gente tem 60, e sempre pensando em aumentar com qualidade, né? Mas eu diria que fazer a equipe teve um ponto de cuidar da minha saúde mental por conta do meu estresse mesmo, e de ter pessoas que topassem esse desafio, assim. E aí começou a expandir. E aí começou os desafios organizacionais, né? Enfim, de todo mundo, né? Seguir diretrizes de qualidade, né? de desempenho. Você tem um protocolo de atendimento? Temos, né? Nós temos supervisões que são 4 horas semanais, a gente tem 10 células na equipe, que a gente sempre se vê. Hoje de manhã eu estava lá, por exemplo, então a gente sempre tem células que se encontram, que debatem, conversam, analisam sobre os casos. E além disso, a gente tem esse contato de bastidor que a gente diz, né? Então o AT ele nunca está sozinho, que isso é um ponto também do terapeuta clínico, que era o que me incomodava, do terapeuta ser uma figura muito sozinha na rotina, no dia a dia, e se esse profissional não tem supervisão, ele fica isolado. Então ele fica naquele
naquele local fechado, lidando com N questões, que não necessariamente ele está preparado para aquilo, né? A gente sabe que a saúde mental cada vez mais se cronifica, né? Se complexifica. E esse é um ponto também da equipe, né? O profissional ele não está sozinho, então ele tem sempre um contato full time, se ele quiser. Ele pode entrar em contato com a célula, comigo ou com o supervisor, porque a gente atende casos que muitas vezes ninguém consegue atender e aí cai pra gente depois de ter passado por vários terapeutas de consultório, psiquiatras. É como se fosse aquele limbo do tipo, ou eu vou ser internado ou eu faço AT. Então é melhor fazer o AT. Infelizmente ainda há esse movimento meio cronificado que a gente tenta mudar, né? Antes de cronificar, faz o extraconsultório, né? Vamos avaliar se de fato você tem perfil, né? Se tem demanda para estar fora do consultório, e a gente segue o nosso protocolo de atendimento, enfim, por aí. A gente tem uma pesquisa realizada pela... Close Care. Exatamente, pela startup Close Care, falando sobre os afastamentos, né? Devido a transtornos mentais aí que aumentaram 30% nos últimos 2 anos, né? Você acha que esse percentual, né? Na verdade, eu até aqui na pauta da assim, né? Qual o percentual de culpa da empresa quanto a isso, né? Da questão das empresas. Eu particularmente... Elas têm culpa? Acho que a palavra é essa, né? As empresas têm culpa. O contexto social no qual nós vivemos também é um processo que facilita... Facilita não, acho que a palavra estimula, né? Esse crescimento, né? Das doenças... Aqui a gente está falando de afastamentos profissionais, né? Uhum. Mas os transtornos mentais, o afastamento profissional pode acontecer por um transtorno mental que não necessariamente aconteceu única e exclusivamente dentro de uma organização. Uhum. Né? Não sei como que você pensa em relação a isso. O que eu percebo, acho que isso, todas as instituições, né? Todas que a gente chama de agências de controle, né? Vamos dizer assim, seja escola, seja empresa, tem sua parcela de culpa, né? O que eu considero principalmente, né, não na análise do comportamento, na psicologia como um todo, de não encontrar certos culpados como se, né, de fato, aquela pessoa, aquela instituição, né, ou aquela frase, ou aquela sensação se resume às dificuldades. O que eu percebo isso também dialogando muito, tanto com empresas, né, tendo a minha própria empresa, quanto dialogando muito com escolas, né, que estão cada vez mais se profissionalizando, o que eu percebo que tem uma tendência de você se esquivar do que é desconforto para a empresa ou para a pessoa. Então é sempre muito mais fácil você colocar a culpa em outro ou a culpa naquilo que ela está sentindo ou algo interno, né? Mas de fato eu percebo que todos são, entre aspas, culpados, né? Acho que tanta pessoa que de fato ela, né, não diria culpa no sentido moral, mas uma culpa de ela ter essa dificuldade, de ela ter um histórico de dificuldades, de não ter se olhado, de não ter cuidado, um histórico aí relacionado a pai, mãe, a irmão, enfim, todo o suporte social que ela teve ou não teve. Então ela carrega isso em si. E obviamente também o ambiente que ela vai estar, que a gente percebe que, infelizmente, acho que isso é algo muito comum em empresas, dessa cultura de fato... que eu digo muito, como AT, eu sempre olho muito entre a coerência entre o falar e o fazer. Né? Eu acho que isso no nosso trabalho é fundamental, porque como a gente está na prática, né, é diferente do relato, é uma frase bem interessante, inclusive um psicólogo bem importante para mim diz, que é você ouvir com os olhos também. Então muitas pessoas falam coisas, mas elas fazem coisas completamente diferentes. E é o que acontece em empresas, né? Eu acho que a gente tem grandes empresas, não consigo analisar, né? São N tipos de cultura, mas eu percebo que a própria empresa precisa se olhar, se culpar, não no sentido moral de ser ruim ou bom, ou de ser a melhor empresa para se trabalhar no mundo ou no Brasil, enfim, eu acho que deixar esses rótulos de lado e de fato se olhar para ver os gaps, o que eu falo daquilo que eu faço. Então a gente tem muito uma máxima aí de empresas que cuidam de saúde mental, por exemplo, colocando espaços para fazer atividade física ou massagem, etc. Mas, do meu ponto de vista, é algo muito você, né, cuidar da ponta, né? Cuidar da ponta do iceberg, ou muitas vezes ter um esquema midiático, né, para você. O que é importante é que a empresa faça, olhe,
mas de um jeito processual mesmo, de progresso, né? De você olhar para aquele funcionário e você entender, por exemplo, ao invés de colocar uma sala de massagem, que, enfim, eu acho que é importante, ou uma sala na qual os funcionários discutem como é que está a sua saúde, falar sobre é importante, mas eu fico pensando muito em ações não tão a curto prazo, mas que envolvem mudança de cultura da empresa, né? Por exemplo, como você estabelecer metas para esse funcionário, como esse funcionário vai ter feedback, né? Muitas vezes as empresas entendem o feedback como algo ruim, ou os funcionários entendem isso como ruim, né? Eu vou ter um feedback, então eu vou ter aquele momento ruim, que vão falar o que eu não faço, né? Vão me punir. E feedback não é isso, né? Feedback é você dar uma tarefa e você imediatamente ele ter a noção do feedback, do que ele fez, né? Acho que tarefas claras, expectativas claras, feedbacks também claros, né? Que você seja recompensado de uma maneira clara, não necessariamente só financeiro, né? O que, enfim, o que é um dos grandes focos, né, de empresa, né, de você ganhar dinheiro, mas não somente isso, de você ter outros reforçadores lá, que muitas vezes é um feedback bem feito, né? Você dá uma tarefa e o funcionário tem um feedback mais imediato, mais rápido daquilo que ele fez. E não somente você parabéns, né? Não é algo artificial, e sim ele entender aquilo que ele está fazendo e ter um feedback. A gente da equipe até a gente tenta aplicar, eu digo tento porque é um desafio, aplicar procedimentos de análise do comportamento dentro da equipe. E eu sei que é um desafio, eu sei que muitas pessoas reclamam, muitas pessoas têm dificuldade e a gente não vai fugir disso, né? Porque... O Felipe, e vocês prestam algum tipo de trabalho dentro das empresas ou não? O trabalho que vocês realizam hoje é para pessoa física? Ainda para pessoa física, a gente teve um movimento grande antes da pandemia, né? E teve toda aquela mudança, né, de investimentos de empresa e etc. Meados de 2018, 2019, a gente tinha muitas equipes de psicólogos, principalmente de ATs, né? Que a gente tem uma enorme oferta, né, de serviços de ATs, principalmente para autismo. É um grande gap, né? O que não é o caso da equipe AT. A gente acaba atendendo autismo, mas não só. Então a gente acaba atendendo vários. Mas muitas equipes que focam extra-consultório e são mais ligadas para autismo acabaram, na época, entrando muito em contato conosco para a gente entender a estrutura organizacional. E tem todo o movimento também do psicólogo se esquivar de negócio, se esquivar de dinheiro, se esquivar de investimento. É algo, né, característico aí que o psicólogo ele tem essa... Né, vou me esquivar daquilo que é melhor ficar no meu consultório aí, né, mais protegidinho e tal. Então a gente começou a ver um movimento dos psicólogos chamar a gente para dar um tom de cultura mesmo, organizacional, trabalhar com análise do comportamento. Aí teve a pandemia, deu uma parada e agora a gente está começando a resgatar, né, tanto em redes sociais ou o trabalho que a gente faz. Vira e mexe, a gente tem profissionais, gestores de outras equipes pedindo para que a gente muitas vezes faça uma palestra, o que é obviamente muito reduzido, né, porque falar o que eu faço da equipe AT não necessariamente é aquilo que eles vão fazer, né? Eu também não sou o modelo a ser seguido por todo mundo da psicologia. A gente precisa entender as especificidades de cada equipe, mas vira e mexe se tem empresas interessadas a como aplicar a análise do comportamento dentro da equipe, né? Como aplicar a psicologia dentro da equipe. Parece ser louco isso, mas estar com uma equipe com psicólogos é um baitíssimo desafio, né? Porque o psicólogo gosta de falar, gosta de criticar, gosta de refletir, problematizar, e eu sofro bastante. Eu acho que o que eu que diga. Piada pronta. Te entendo. Mas eu acho que assim, a questão que eu trago até é por uma questão mesmo de acolhimento, sabe? Das pessoas dentro das organizações, né? Porque a gente sabe que a questão dos transtornos mentais, e agora a gente vem com um processo pós-pandemia, os transtornos tomaram uma proporção aí, né? A gente tem ansiedade, depressão, um transtorno fóbico social também muito forte, das pessoas que ficaram muito tempo ali, né, fechadas e estão dentro das organizações, né, trabalhando, porque afinal de contas é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Existem algumas empresas assim,
eu vou dizer que eu acho que é bem embrionário assim ainda, mas que estão fazendo um trabalho para ter uma equipe de psicólogos ali dentro para fazer um acompanhamento, né? Seja ele de acolhimento para esses transtornos, tirando essa visão do dia a dia, né? Tirando essa questão de tenho que trabalhar a gestão de equipe, mas trazendo para essa leitura de trabalhar realmente aquela patologia, né? Mas eu acho que as organizações ainda não estão preparadas e prontas para isso, né? E aí eu queria entender a sua opinião em relação a exatamente esse contraponto, né? De um lado, eu tenho uma equipe querendo trabalhar análise comportamental e gestão e resultado, e foco em resultado, porque eu preciso deste desempenho aqui para realizar o que eu atingir as metas que eu desejo. E de um outro lado, que na verdade não é de um outro lado, é do mesmo lado, eu tenho pessoas vivendo um processo de ansiedade, de depressão, que são as mesmas pessoas, né? Sim. Então, como é que eu entrego o resultado, atinjo meta, busco não sei o quê, produtividade, alcanço isso e tal, mas eu não olho para a saúde mental desse time que está ali. Eu não sei se eu me fiz clara, entendeu, na pergunta? Não, é desafiadora essa pergunta. Eu vou tentar responder assim. Em relação à saúde mental, isso é o ponto também, né? A gente tá atravessando ainda, né? A questão da pandemia, isolamento, afetando, enfim, todo mundo aqui, né? Sentindo na pele de fato, né? Cada um aqui o que Cada um viveu de uma forma, né? E a gente vivenciou, né? O que todo mundo, de fato, tá tendo como efeitos, né? Um mais, um menos, outros mais cronificados, enfim. Cada um teve vamos dizer assim, suas habilidades, né, de enfrentamento, de resiliência, enfim. Mas eu acho que isso é um ponto, né? Acho que de você identificar pessoas que têm transtornos psiquiátricos ou dificuldades nessas empresas que se beneficiariam de uma terapia convencional ou de um AT, né? Que de fato isso perpassa não só trabalho, mas sim perpassa, enfim, família, lazer, e isso acaba afetando tudo, né? Então a gente tem muitas pessoas, você relatou de fobia social, por exemplo, a gente atende muitas crianças e adolescentes que se isolaram, ainda continuam em isolamento mesmo, né, tendo essa possibilidade de você deixar o isolamento, né? Então a gente tem muitos casos assim que perpassam, né, que prejudica a escola, prejudica, né, adultos também que prejudicam a empresa, o lazer, as relações, muitos casos de litígios, separações, enfim, afetou tudo, né? Acho que isso é um ponto. Para a própria empresa, acho que isso, do meu ponto de vista, tem a ver com investimento de plano de saúde, de gestão, né, desses planos para que essas pessoas consigam acessar uma terapia ou também um trabalho extraconsultório. Acho que isso é avaliado. Isso é importante, fazer essa triagem, esse entendimento, essa sensibilidade, vamos dizer assim, em cada gestor que gere a sua própria equipe, né, que isso tem a ver também com o diretor que vai orientar, né, e esse gestor para que lide com a sua equipe. Esse olhar sensível é importante para identificar esses sintomas, não só o sintoma cronificado, mas muitas vezes o começo, né, o início dessa cadeia, né? Então é importante o gestor estar sensível a cada profissional. Eu ia falar cada T, né? Porque estou acostumado a falar T. Mas é do mesmo jeito, vamos dizer assim, uma relação parecida, do mesmo jeito que o pai, ele também está sensível ao seu filho, e caso ele mude algum padrão, esse pai vai falar, opa, tem alguma coisa, né? Eu acho que, óbvio, né? Acho que são relações profissionais versus relações, né, de pai e filho, mas é uma sensibilidade importante para o gestor ter com o seu funcionário, né? Ou com quem trabalha para si mesmo. Eu acho que isso é um ponto de triagem, a gente fala de triagem psicológica. E além disso, além dessas triagens e reencaminhamentos que o próprio RH pode fazer, o próprio gestor pode ter essa conexão e ajudar, inclusive, o RH ter, né, o Departamento de Gestão de Pessoas ter essa conexão e facilitar isso de uma maneira, né, não explícita, sigilosa, óbvio, tem muitas questões que são sigilosas, né, são difíceis de falar, né, ainda mais pensando numa sociedade de desempenho, você falar que você está com uma saúde mental debilitada ou depressão, você já pode, né, acho que vem muito de pré-julgamento, sou fraco, vou me demitir, não vou conseguir me desempenhar, né, eu deveria estar fazendo mais, enfim, culpa e tal. Eu acho que a própria pessoa é a primeira que se vê reduzida, né? É. E ela tem razão, né? E no entorno as pessoas muitas vezes criam esse estigma também. É um estigma. Eu acho que esse é um ponto da triagem. E o outro ponto é de empresa mesmo. De você entender como que a empresa está influenciando ainda mais, né? Além dessa carga que essa pessoa já traz consigo,
o que a empresa está fazendo para contribuir para, né, dar aquela prejudicada final, né, dar aquela cronificada final. Seria o ambiente corporativo? Exato. Clima, cultura e tudo mais. Clima, cultura, a forma que o gestor lida com as metas, com os resultados, com o desempenho, a forma que ele fala, a forma que ele dá feedback, né? Acho que é muito esquecido ainda o feedback. O feedback ainda é algo muito relacionado com alguém que faz uma coisa ruim. Ou alguém que faz alguma coisa bem errada, e você fala, pô, você precisa de um feedback. Aí a pessoa já fala, putz. Então, acho que isso é pouco conhecido ainda. Dentro da análise do comportamento, a gente, principalmente quando você trabalha em organização, um dos principais pontos é como você vai dar esse feedback. E quanto antes você dá esse feedback, quanto mais rápido e contingente é o comportamento que você quer que o seu funcionário faça, quanto mais rápido ele puder ter esse feedback, é melhor. Porque aí vai diminuir as expectativas dele, ele não vai se sentir culpado por não ter feito mais ou menos, né? Então, e também a questão de comunicação, né? Eu acho que a comunicação é muito importante para gerir essas metas, tendo metas claras, né? Muitas vezes o gestor fala, eu gostaria que você fizesse um bom trabalho, mas o que é um bom trabalho? O que é para aquele gestor um bom trabalho? O que é para a empresa um bom trabalho? Né? Será que eu tenho que fazer a mais do que é me falado? Ou se eu fizer o que eu tenho que fazer, talvez eu tenha que fazer mais porque eu acho que você avalia, sabe? Então essas expectativas do tipo eu acho, eu penso. Esse alinhamento é muito importante e tem algo que nós trabalhamos muito em avaliação de desempenho, né? Dentro das práticas de RH, que é a equalizar critérios e comportamentos esperados, né? Porque quer ver é receita de caos. A empresa resolve dizer, olha, agora nós vamos avaliar a iniciativa das pessoas. Assim, iniciativa para mim é uma coisa, para você é outra, para Josiane é outra, e você fala, você não está tendo iniciativa. Não, mas eu estou tendo iniciativa. Como assim? Eu tenho achado que você não tem tido aquela pegada que eu espero. Como assim? Que pegada? Que é pegada? Isso, então essa divergência entre critérios, objetivos, cria um ruído de comunicação que eu acho que é um primeiro passo ali para começar a construir essa insatisfação para ambas as partes, na verdade. O líder fica mal, o liderado fica mal. Inclusive, nós temos um programa sobre liderança bastante interessante, onde o entrevistado aponta, ele trouxe um estudo que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. Ele considera a liderança como um fator de exposição, um fator de risco maior e propensão à depressão. É quase como uma questão de insalubridade no trabalho ser líder, a posição de liderança. Fica a dica para que vocês nos acompanhem aqui nos programas abaixo e resgatem esse conhecimento. Felipe, como que é o trabalho do AT? Como que se dá esse processo? A gente diz assim, é fora do consultório, e você até falou uma questão de que trabalhar a questão da segurança, né? Que dentro do consultório talvez o psicólogo até se sinta um pouco mais seguro, mas acho que a gente podia falar como que é esse trabalho e o que tem a ver essa questão da segurança. Tá. Bom, o trabalho do AT, né, que é conhecido como acompanhante terapêutico, ou o terapeuta que faz o trabalho fora do consultório. Ele é um trabalho que ele está muito conectado com as demandas do paciente. Por isso que até quando você me perguntou sobre terapia domiciliar e OAT, eu coloquei, porque a terapia domiciliar, por exemplo, é uma terapia que já tem a pré-condição estar em casa, né? Então, já o AT, ele está conectado às demandas do paciente. Então, pode ser em casa, normalmente é onde a gente inicia, porque é um ambiente usualmente mais seguro, né, na qual a pessoa ela se sente mais à vontade, né, para receber o profissional. Mas não necessariamente é a casa. Então a gente muitas vezes parte da casa para vários locais. Para parque, para rua, para padaria, para barzinho, para balada, para parque, enfim. Todos os locais que envolvam interação ou espaços sociais a gente acaba se locomovendo, né? Então, não é à toa também que a nossa sede fica na Paulista. Então a gente escolheu de forma bem estratégica, porque lá a gente acha qualquer coisa, né? Tem, sei lá, troca de figurinha. A gente sempre acha um posto de figurinha do nada lá na Paulista. Então tem tudo lá. Então isso foi estratégico, porque todos os ATs a gente chama lá que é o nosso QG, e aí de lá a gente se espalha para tudo, né? Em relação à segurança é importante também, porque muitos profissionais não acabam muitas vezes indo para fora do consultório pela questão de segurança, muitas vezes, porque de fato o consultório ele traz uma segurança não só psicológica, né, de você estar falando e fazendo coisas lá que você é treinado na graduação. Isso é um caminho natural, vamos dizer assim, né, de você ficar dentro de um consultório, porque você é ensinado desde a primeira aula até a última a você estar no consultório e o paciente está lá na sua frente e você falar com ele.
Quando você quebra isso, você depende muito menos da sua fala e depende muito mais das suas ações. E isso gera um desconforto, uma insegurança no próprio psicólogo, porque aquilo que ele vai fazer fora do consultório é um objetivo terapêutico. Como ele vai falar com uma pessoa, como ele vai andar na rua, como ele vai comer no restaurante, como ele vai abordar alguém desconhecido, como ele vai estar na balada, como ele vai se comportar, se ele vai beber, se ele vai... Então, de fato, se tiver alguém que fica muito ansioso social, ou também tem, né, enfim, os terapeutas também são humanos nesse sentido, que tem questões psicológicas ou questões da vida, né, que limitam isso, é algo desconfortável. Então é muito mais fácil, mas novamente, não estou falando que a terapia de consultório é melhor ou pior, mas é muito mais parte natural da cultura do psicólogo clínico topar estar dentro de um consultório do que fora, porque fora que tem as demandas de insegurança, de você estar se expondo e você não ter segurança do que vai acontecer. Você tem, basicamente, o seu planejamento, mas você não sabe o que vai acontecer da pessoa da rua, o que vai acontecer na balada, o que vai acontecer... E mesmo dentro do consultório, você tem os riscos, dependendo do paciente que você atende. Sim, até também. Na faculdade a gente aprende lá posicionamento de cadeira, de mesa, tal, para uma questão de uma fuga, que você precisa fazer uma saída. Foi apenas força de expressão, ou quando você diz na balada, realmente pode rolar um atendimento na balada? A gente faz muitos atendimentos na balada também. Na balada? Na balada. Interessante. Assim, como eu sei se eu devo procurar pelo atendimento fora ou dentro do consultório? Se sou eu que estou escolhendo? Eu tô vendo que é um processo meio de indicação. Eu já não ia poder ser uma T da balada. Por quê? Ia dar barraco? Não, porque eu não tenho condições de frequentar. Eu tô precisando de um AT para me levar pra balada. Eu sou a pessoa que dorme 9h30, 10 horas. Como que eu vou pra balada? Não, vai para um café, né? Eu tenho que ser AT a partir das 5 da manhã, estou disponível para atendimento. Como é que é o nome daqueles eventos de carnaval que fazem à tarde? Matinê? Tem que ser matinê. O meu é matinê. E como eu sei se eu devo procurar por um atendimento fora? Tá. A gente segue critérios científicos e de observação clínica que a gente fala. Normalmente, uma indicação bem ampla para o AT é quando, de fato, a pessoa ela tem muita dificuldade dessa coerência que eu falei entre o fazer e o dizer e vice-versa, né? Então, existem muitos pacientes, sejam crianças, adolescentes, adultos, mas por isso que a gente acaba atendendo muito mais crianças e adolescentes, justamente por essa habilidade de você analisar as coisas dentro do consultório, refletir, ter orientação, pensar, né? Então, o terapeuta ele tem uma série de verbalizações que vão te auxiliar, vão avaliar suas demandas, vão fazer um plano terapêutico e vão te auxiliar nas intervenções. Essas intervenções podem ser lá no consultório mesmo, na relação com ele, ou muitas vezes ele faz esse gancho para fora, né? Em termos de metas, objetivos, orienta a família, orienta pai, mãe, né? Esposa, namorado, enfim, para que estimule essas habilidades lá fora e mantenham elas, que é o principal, porque também não adianta a pessoa falar que estar bem só na presença do terapeuta e quando sai de lá a vida dela é um caos, né? Então, quando você tem muita essa dificuldade de coerência entre o falar e o fazer, a gente percebe essa atuação do AT importante. Não sozinho, não necessariamente o terapeuta de consultório vai falar vai para AT porque, né, não estou conseguindo. Não necessariamente. A gente tem muitos casos, inclusive, que o próprio terapeuta de consultório encaminha para o AT e continua com o trabalho e a gente vai dar suporte para esse terapeuta de consultório. Ou, muitas vezes, aquele paciente ele não tem repertório para estar lá no consultório, né? Muitas vezes a gente tem pacientes que não conseguem descrever o que pensa, o que sente, o que aconteceu, pacientes que não conseguem entender relações verbais complexas, porque estar em terapia são abstrações complexas, né? Como você sente, pensa, a relação sua com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, é uma relação difícil, vamos dizer assim, né? Então, por isso que muitas vezes o AT é indicado para criança e adolescente, porque eles não têm essa abstração e nem deveriam ter, né? Enfim, pensando na fase de desenvolvimento. Mas mesmo os adultos, a gente percebe que ficam anos e anos em terapia e é isso. Você fica anos e anos na terapia, o próprio terapeuta de consultório não tem uma avaliação ética e técnica da sua atuação e vai levando, né? E aí a gente acaba prestando um serviço que muitas vezes o psicólogo nem sabe por que está com aquele paciente durante anos e se esquece que o psicólogo está prestando um serviço, se esquece que o psicólogo ele precisa dar resultados, que ele, né, que aquela pessoa ela precisa
sentir bem. O psicólogo precisa ter medidas de progresso, de desempenho também. Não é algo de eterno, não é uma conversa, né? igual a gente está fazendo aqui, que pode perdurar durante anos. Mas, infelizmente, depende muito das habilidades do terapeuta, da prestação de serviço, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, o psicólogo ele precisa estar ciente e consciente que ele é um prestador de serviço, que ele emite nota fiscal, que ele responde por conselhos, que ele responde por N Vocês não órgãos. fazem atendimento online? Nós fazemos mais na equipe atualmente com pais, pensando em orientação e treinamento parental. E ainda assim a gente faz a avaliação desses pais, se de fato falar e orientar, eles vão executar fora. E aí muitas vezes a gente faz a orientação online e o terapeuta vai, algumas vezes também, em loco, para ajudar esse pai e essa mãe a vivenciar aquilo. Porque uma coisa é ele falar que, por exemplo, o filho fez uma birra homérica e quebrou a casa. Uma outra coisa é o AT estar lá, né? E de fato tá apoiando esse pai, né? E fazendo coisas, mostrando, né? Há uma grande distância entre o falar e o fazer, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade que fala muito e quando de fato você olha o que é feito, não é bem aquilo que se falou, né? Então o AT ele é esse cara chato também que vai pentelhar muitas vezes a equipe. E ele vai como? Qual é o período? Ele vai, tipo, todo dia, toda semana? Quanto tempo ele passa lá? A frequência básica é no mínimo 2 a 3 vezes por semana. O tempo vai depender muito de caso a caso. Tem casos graves que a gente fica mais de 2, 3 horas por atendimento. E casos não tão graves a gente considera aí de 1 hora, 1h30 por atendimento, assim. Mas em média a frequência ela é importante. Então a gente tem mais frequência, porque conforme o paciente vai adquirindo autonomia e vai alcançando as metas, a gente diminui para 1 vez, ou tá 3, vai para 2, né? A gente faz uma gradação, porque essa sensação de estar diminuindo e estar, né, independente já é também muito reforçador para o paciente, do tipo, nossa, que interessante, eu estava 3, agora eu estou 1, né? E logo mais eu vou para o consultório. Às vezes vocês atendem só São Paulo? São Paulo, Grande São Paulo. E muitas vezes o nosso passo como AT é fazer com que aquele paciente vá para o consultório, que ele tenha habilidade suficiente para se manter em consultório, né? Ou ele continuar também extra consultório e a gente dá alta. Então, de fato, eu percebo que muitos psicólogos ainda, até as pessoas que, enfim, não têm conhecimento, acabam optando pelo consultório, muitas vezes pela convenção social ou porque me falaram ou eu acho que, né, psicologia clínica se resume a consultório. E não sempre. Acho que a gente tem que sempre ter essa avaliação técnica. Que eles ainda não tinham ouvido esse programa podcast. A partir de agora, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu super agradeço o espaço. Acho que o meu objetivo aqui foi... acho que isso também é uma missão, né, minha. Não somente só falar da equipe AT, embora, né, seja bastante importante para mim como gestor, mas expandir mesmo essa possibilidade de intervenções. Não só São Paulo, mas eu conheço várias equipes também fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, outras regiões, de equipes que ofereçam esse trabalho e para entender que a psicologia clínica não se resume só à terapia de consultório. E, infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem sem saber que há outras possibilidades e não somente o consultório que ela fracassou ou que ela não consegue ir, né? Eu acho que são outras mediações, não que o AT seja, né, a resolução para todos, né, e para todas, mas é uma estratégia, né? É um caminho, são estratégias, né, que a gente acaba não colocando como estratégia clínica e deveria, no meu ponto de vista, quando a gente está nesses bastidores de prestação de serviço, a gente percebe o quanto é importante. E como é que os nossos ouvintes encontram a equipe AT? Bom, nós temos nosso site, né, que é equipeat.com.br, tem o Instagram, @equipeat, e lá no Instagram a gente tem todos os nossos links que disparam para várias reportagens, né, que a gente sempre está divulgando, né? A gente tem várias mídias aí para poder... E eu acho que é um assunto que tem que divulgar cada vez mais para que disseminar mesmo, né? Para que a gente conheça outras formas aí de acesso, né? Não só o divã, que você achava que era. Caiu o divã e agora você vai ter um psicólogo lá na balada. Você viu, só posso passar por terapia enquanto tomo minha cerveja. Melhor... Terapia dupla. Daí já vai trabalhando o processo de dependência química, né? Então não quero não. Muito bom. Então, eu agradeço demais, viu, Felipe? Muito legal, muito né? Obrigado. Muito obrigado. Desculpe as nossas piadas. Não, imagina. Estamos aí.
Valeu, Ivan. E você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo com vocês. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até mais.